Olá, amigos, colegas, sou Renan Franciscato da Mobilivet, de volta com o 5º vídeo da série de 6 vídeos sobre procedimentos minimamente invasivos guiados por ultrassom. E hoje nós vamos falar de 2 em 1. Nós vamos falar de 2 em 1 porque a biópsia guiada e a citologia guiada têm a técnica muito parecida. E eles têm uma particularidade, esses dois procedimentos. Eles são focados em diagnóstico. Todos que nós falamos até aqui serviam tanto para diagnóstico como para terapia do paciente. Esses dois são focados em diagnóstico, tá? Vamos seguir aqui com os slides para termos uma ordem do roteiro da videoaula e vocês acompanharem todos os detalhes. E lembrem-se, dúvidas, comentários, por favor escrevam para a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, para onde vai esse vídeo, que a gente responde assim que possível. Vamos lá, seguir com os slides. Vamos lá então, seguindo aqui, para a gente entender um pouquinho mais sobre biópsia e citologia guiada por ultrassom. Então aqui a gente tem uma definição, né? É a retirada de um fragmento de tecido ou células, no caso da citologia, de um ser vivo, para análise histopatológica e as suas variações, né? E quando nós fazemos esse procedimento guiados por ultrassom, a gente torna a chance de fazer a céu fechado sem nenhuma incisão, ou seja, minimamente invasivo, certo? Que tipo de procedimento a gente tem, então, para fazer a biópsia ou a citologia? Então, a gente pode chamar de biópsia aspirativa por agulha fina, guiada por ultrassom, chamando também de citologia aspirativa guiada por ultrassom, que consiste que consiste na coleta de células, né? Então a biópsia aspirativa ou a citologia aspirativa guiada por ultrassom, ela consiste na coleta de células. E a biópsia por fragmento, ela é a coleta do fragmento de tecido, né? Que propicia o exame histopatológico e não o exame citológico como o primeiro, certo? E assim, uma particularidade desses dois procedimentos é que, como eu disse na introdução, os dois procedimentos são focados para diagnóstico, né? Então a gente estava falando de procedimentos até aqui terapêuticos e diagnósticos, utilizando, né, da toracocentese, por exemplo, para retirar aquele líquido de efusão pleural e ainda fazer a análise do líquido para tentar fazer um diagnóstico. Aqui a gente está com um procedimento exclusivamente para diagnóstico. Então, associando os resultados da biópsia ou da citologia aspirativa com os exames ultrassonográficos, né, com a imagem do ultrassom junto com a biópsia, com a citologia, a gente vai afunilando ali e sempre chegando muito mais em direção ao diagnóstico, né? Essa que é a grande sacada desses procedimentos. Então, quando a gente guia, a gente consegue atingir lesões e evitar complicações. Então, as lesões menores, às vezes, a gente consegue, com a forma guiada, ter a certeza que a gente está chegando muito perto ou atingindo mesmo ela ali. E no pós-procedimento, principalmente na biópsia, né, que é retirado um fragmento, a gente consegue ir acompanhando aquele paciente de forma seriada, tendo certeza de que não houve complicações mais sérias ali após o procedimento, por exemplo, uma hemorragia interna ali, que a gente possa ter ou se sentir obrigado a intervir. E com essas técnicas, né, que a gente pode guiar? Então, a gente tem uma cinta que é acoplada no transdutor, a gente vai ver a imagem daqui a pouquinho, que permite que você tenha um pouco mais de precisão em chegar no lugar que você decide chegar, porém você não tem maiores ajustes, é muito mais rígido esse procedimento, você vai naquele lugar que a cinta rígida guia a sua agulha, né? E a mão livre, a mão livre permite muito mais ajustes, muito mais angulações e ajustes durante o procedimento, né? É o que é mais usado. E dentro da técnica de mão livre, você ainda tem a técnica de orientação indireta, né? Que você coloca o transdutor lá, estou vendo, tiro o transdutor e ponho uma agulha. Então isso precisa ser rápido para evitar variações de ângulo, para você não errar onde você tinha visto, mas você não está ali em tempo real olhando aonde a sua agulha está. E com a orientação direta, que aí sim você tem maior precisão, você está vendo aonde você está chegando com a agulha. Isso
necessita, né, de pelo menos duas mãos. Então uma mão você está lá segurando o transdutor e a outra você está introduzindo a agulha, tentando ali se localizar, ou mesmo duas pessoas, alguém está pilotando o aparelho de ultrassom e a outra pessoa está entrando com a agulha de biópsia ou com a agulha para fazer a aspiração. Isso, né, precisa de um entrosamento bem legal das duas partes para que a gente consiga fazer esse procedimento de forma precisa. Muito bem, como eu tenho dito nesses últimos vídeos, sempre há o planejamento prioritário antes da realização e a própria realização propriamente dita do procedimento. Então, o que você vai fazer para planejar? Tem algumas coisas que concernem o paciente, então você tem que ter um exame ultrassonográfico prévio para localizar essa lesão, para saber aonde você vai, né? Você tem que ter a avaliação das possíveis desordens hemostáticas daquele paciente, então contagem de plaquetas, o coagulograma, tempo de trombina, tempo de protrombina, tudo que você julgar necessário para tentar saber se esse paciente é mais ou menos propício a ter uma hemorragia, visto que nós vamos estar a céu fechado. Se ele tiver uma hemorragia e você não estiver preparado para uma cirurgia, você está em maus lençóis ali, né? Então, preparo do paciente, o decúbito que ele vai ficar, você vai precisar de sedação. Para citologia, até deixei em vermelho aqui, na grande maioria das vezes não precisa sedação, porque a agulha é mais fina, então você vai produzir realmente um mínimo de lesão ali, de desconforto no paciente. A não ser que você tenha uma lesão muito pequena, que você precisa ter precisão assim, ali de milímetros para atingi-la. Aí sim você precisa do paciente completamente parado, talvez até uma anestesia geral seja necessária mesmo para uma citologia. Então a tricotomia, a antisepsia, o jejum é importante. Se o estômago estiver muito dilatado e você for fazer uma cito ou uma biópsia guiada abdominal, no fígado, por exemplo, o estômago vai te atrapalhar. Então você precisa ter um jejum legal para ter o estômago vaziozinho ali, para não te atrapalhar nessa hora. Bom, o material de biópsia, para começar, ele necessita uma preparação cirúrgica. O ideal é que você tenha capas estéreis para o transdutor, capas estéreis, panos de campo estéreis, luva estéreo, tudo como se fosse uma cirurgia. Tá? A citologia, tem estudos que mostram que não há essa necessidade de você fazer toda essa paramentação com quase nenhum risco de infecção aos pacientes subsequentes ao procedimento. Então, não é tão necessário você ter tanto cuidado estéreo para citologia apenas. Muito bem, e o material ainda falando da biópsia, né? Ó, a agulha Trucut é essa agulha aqui, esse tipo de agulha. Elas são automáticas ou semiautomáticas. Isso facilita na hora de manipulação aí do procedimento, tá? Normalmente o calibre dela é 18, 16G e elas coletam um fragmento ali de 1 centímetro, né? Aqui, não sei se vocês... Opa, deixa eu voltar aqui. Vocês veem esse espaço aqui, né? Essa parte da agulha, ela corre por cima dessa, cortando o tecido. E esse espaço aqui tem mais ou menos 1 centímetro, é onde você vai capturar ali o fragmento, né? Então, um fragmento de 1 centímetro com 0,2 ou 0,3 centímetros de diâmetro, depende do calibre da agulha que você decidiu utilizar ali. E a citologia você não usa essa agulha Trucut, né? Então você usa apenas as agulhas normais e você vai usar mais ou menos as agulhas entre 19 e 22G aqui, para você pensando no calibre, né? Dá para fazer com agulhas mais finas? Dá sim. Agulhas mais grossas, de 19G para cima, realmente você tem uma chance maior de sangramento e contaminação ali do seu tecido, tá? Então dá para fazer com agulhas mais finas, mas mais grossas que 19 realmente é complicado, porque você vai ter mais chance de contaminar ali com sangue. E o material coletado são células, então normalmente é utilizado para esfregaço em lâmina, né, para análise citológica. Já a biópsia, quando você coleta aquele fragmento, normalmente você vai colocar em formol, né, ou vai refrigerar, você vai dar o tratamento que o seu patologista te orientar para fazer. Então, é aí que você vai acomodar o seu material que você coletou. Muito bem, eu sempre coloco um slide parecido em todos esses vídeos, porque o treino da equipe é fundamental. Então, o treinamento da equipe, o material à mão, no local que você está entrosado, você sabe aonde está tudo que você precisa, caso você precise. Então,
E eu coloquei aqui também, quando você vai fazer aquela orientação direta, em tempo real, vendo a agulha, mas a mão livre, você pode estar envolvido com um patologista. Então são duas pessoas ali, cada uma se coordenando com a outra. Então esse entrosamento é muito importante, isso faz a diferença tanto no tempo de realização do exame como na precisão de identificar, de atingir, né, aquela lesão específica, aquele tecido ali foco, aquele tecido alvo. Então faz a tricotomia, a antisepsia, o preparo estéreo no caso das biópsias, decide-se o local da punção e a técnica a ser utilizada. Vou usar a cinta presa lá, fixa, para coletar? Dá para fazer aquilo? Não, vou usar a mão livre, vou usar orientação indireta, vou usar orientação direta. A minha experiência é que eu uso muito mais orientação direta à mão livre, é a que mais ajuda, na minha opinião. Acho que nunca usei outros tipos de orientação. Orientação indireta para punção pericárdica, para punção de tórax, funciona também, é uma das coisas que eu uso, uma das técnicas que eu uso, mas no caso de biópsia e citologia guiada, a orientação direta à mão livre é a mais recomendada na minha experiência. Aí você introduz a agulha fina ou a trucute no local da lesão, vai monitorando com o ultrassom, garantindo que você está no local adequado, retira o fragmento, né? E acomoda esse material de forma adequada, vai refrigerar, vai colocar no formol. E a citologia você faz os esfregaços e durante a realização desses esfregaços você vai tendo noção se você realmente conseguiu o material, se aquele material está legal, se não está contaminado por sangue muitas vezes, né? Ele é contaminado, então você precisa repetir as citologias aí. As biópsias a gente repete muito menos normalmente, as citos a gente repete várias vezes até ter certeza que tem um material adequado ali, tá? E você vai claramente avaliando clinicamente aquele paciente de forma seriada, e a avaliação seriada com ultrassom propicia você decidir se vai fazer ou não novas punções, novas retiradas de fragmento no caso das biópsias, e vai realmente garantir que aquele paciente não entre em hemorragia, né? Então você vai ali seriadamente olhando aquele paciente. A recomendação no mínimo 1 hora após o procedimento, às vezes a gente pode gastar mais tempo, dependendo se há alguma suspeita ou não, ou apenas para ter mais segurança aí no pós-procedimento com aquele paciente. Aqui é uma imagem, né? Aqui são dois artefatos aqui de dois equipamentos. Esse aqui mais antigo, esse aqui de cima, mostra a cinta fixa no aparelho de ultrassom, na sonda, no transdutor, fazendo com que a agulha entre de forma fixa. Esse aparelho embaixo à direita aqui, ele é um pouco mais moderno, mas é da mesma forma, uma forma fixa, e a agulha ali travada em relação ao transdutor, mostrando aqui nessa outra imagem, passei de novo aqui, essa linha hiperecogênica aqui, mostrando a agulha entrando no campo da visão do ultrassom, tentando atingir provavelmente essa lesão cística aqui. Aqui sim, aqui é uma técnica à mão livre, com orientação direta, né? Então a pessoa está ali com o transdutor e a agulha, né? Usando duas mãos e provavelmente olhando no monitor, vendo essa imagem aqui, né? A agulha entrando aqui no tecido, ó. Você vê com clareza ela entrando, atingindo. Aqui nessas estrelinhas aqui estão as lesões foco para serem atingidas pela agulha. Então você garante que você está chegando ali para poder fazer a coleta do material, né? Isso aqui é uma biópsia de tórax, que é um dos pacientes nossos que nós fizemos. Dá para ver aqui, coloquei as setas para ver. Aqui é uma costela fazendo sombra, a gente vê que a agulha chegou a passar pela costela, então também foi uma orientação direta para fazer a coleta desse pulmão aí, de um fragmento de pulmão. Aqui mais uma vez a agulha, dessa vez a gente angulou um pouco mais para tentar atingir uma lesão que nos estávamos mostrando presente ali. Isso mostra a capacidade que a gente tem de ir ajustando o ângulo nesse tipo de técnica, né? Aqui da mesma forma, é um outro paciente, a agulha entrando aqui no tórax para tentar atingir esse tecido aqui, mais hipoecogênico, bem abaixo da parede torácica. Aqui é um videozinho que eu tentei colocar para vocês verem como que a gente, em tempo real, vai guiando. Aqui no cantinho vai aparecer a agulha, aqui a agulha aparecendo aqui. Vou rodar de novo para vocês verem
Reparem aqui a agulha aparecendo para atingir essa lesão aqui. Olha lá, a agulha entrando aqui. Daqui para frente a gente disparou a Trucut. Ela é semiautomática nesse caso aqui. Gente, então ó, é isso, tá? Não tem muito segredo. É colocar o transdutor, guiar, colocar a agulha, enxergar a lesão e ver ela atingindo a lesão. Com as Trucuts a mesma coisa. Tem uma dicasinha da Trucut que é você entender o quanto ela avança quando você dispara ela, né? Então às vezes você está com a lesão aqui, você pôr a Trucut encostando nela porque ela vai avançar 1 centímetro. Ou as Trucuts que são reguláveis, então você já ajusta, penetra um pouco na lesão e aí você dispara ela. Então você precisa fazer esse estudo de como que funciona cada agulha para você não avançar mais do que você deveria para atingir a lesão de forma adequada, certo? Com a citologia, uma outra dica que a gente tem é fazer o movimento em leque. Então você perfura, sabe que está na lesão e faz uma movimentação em leque, né? Assim, dessa forma, para que você tente capturar o maior número de células ali para fazer o esfregaço e ter material para ser avaliado. Então, essas duas dicas aí não estão muito nos livros, nos trabalhos, mas é uma dica prática que a gente vira e mexe acaba realizando e isso ajuda na precisão do procedimento, né? Na coleta do material ali para realmente tentar ter maior chance de fechar o diagnóstico. Legal? Eu fico por aqui nesse vídeo sobre biópsia e citologia guiada por ultrassom. Espero ter esclarecido alguns pontos aí, dado as dicas importantes para que vocês façam isso na rotina. Vou deixar aqui o nosso calendário previsto para o início de 2020 com nossos cursos. Então aqui em 9 de fevereiro a gente tem um treinamento de ultrassom de emergência. 16 de fevereiro um treinamento básico de avaliação cardiovascular. 16, 17 e 18 de março, provavelmente esse curso será à noite. Todos esses dias é um treinamento avançado de avaliação cardiovascular, tá? E o treinamento de procedimentos minimamente invasivos guiados por ultrassom, muito do que vocês viram nessa série de vídeos aqui, a gente vai treinar lá. Sempre frisando que esses treinamentos são teórico-práticos, então é pôr a mão na massa mesmo, hands-on. Isso é muito importante porque isso depende da habilidade motora, a gente quer ter a certeza de passar o conhecimento, inclusive o treinamento da habilidade motora para todos os nossos alunos. Muito bem, agradeço mais uma vez pela audiência de vocês, pela paciência. Espero vê-los no nosso 6º vídeo, que vai ser o último da nossa série. A gente vai falar de abdominocentese, ok? Interajam com a gente, deixem suas perguntas, suas dúvidas, escrevam aqui um comentário ali no nosso vídeo, dá um like pra gente no nosso vídeo e interajam com a gente nas outras redes sociais, Instagram, Facebook. Nós estamos à disposição para tirar dúvidas que vocês possam ter ou reagir a algum comentário que vocês possam fazer. Um grande abraço, ficamos por aqui, até o vídeo 6. Valeu!